Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao seminário sobre o sistema penitenciário e penas alternativas, que faz parte do grande Seminário de Direitos Humanos. Esse Seminário de Direitos Humanos foi pensado através da Rede de Direitos Humanos, que é composta por 7 professores da UF, que trabalham em seus projetos de extensão com temáticas relativas aos direitos humanos. No meu caso, como todos já sabem, a minha área é sistema prisional e coordeno um núcleo de estudos em criminologia e direitos humanos, que tem uma área mais abrangente de criminologia, que envolve violência urbana, envolve a questão do menor infrator e, enfim, toda a área relacionada a essa temática. É uma satisfação novamente estar aqui no Rio de Janeiro, em sua companhia, privando do ambiente aqui desta universidade, dentro da temática que de há muito tempo acompanhamos, que é relacionada à execução da pena. Quero cumprimentar a instituição, cumprimentar a todos os organizadores deste evento, porque a chamada para um tema desta ordem realmente ele é importante, porque faz com que nós possamos ver realidades tristes, cruéis, como esta que há pouco aqui foi projetada, não o vídeo em sua integralidade, são 48 minutos aproximadamente, mas uma cena naturalmente mais chocante do que a outra. E eu acho que as instituições de ensino, na medida em que trazem estes temas aos seus acadêmicos, possibilita o debate e, oxalá, num futuro, nós possamos ver a reversão destas lamentáveis situações. Quero cumprimentar a eminente doutora Márcia, coordenadora geral das penas e das medidas alternativas do Departamento Penitenciário Nacional, também uma amiga de longa data, não vamos contar o tempo, né, Márcia? Que já militamos nessa seara, conheci a Márcia muito antes de ter assumido o Departamento Penitenciário Nacional, e sempre foi uma entusiasta em relação a esta questão das penas e das medidas alternativas em termos de Brasil. Há pouco ainda conversávamos a respeito do tema e dizia que a Márcia, como psicóloga de formação que é, hoje, quando apresenta esta temática, é o perfil daquele que, naturalmente, está no campo do direito. E um dia eu usei dizer a Márcia, por que você não vai fazer direito? Aí que ela me disse, não, já estou fazendo. E já está praticamente quase concluindo o curso de Direito, aliando estas situações que são extremamente gratificantes. Quero cumprimentá-la também e cumprimentar o eminente doutor Quintanilha. E em eventos outros também já tivemos oportunidade de nos encontrar, relacionados sempre, é claro, é o campo, parece que é o chão, parece que é aquela cachaça que a gente sorve e bebe no dia a dia, amarga por excelência, mas como diz o bom bêbado, a cachaça é amarga, mas eu não deixo de bebê-la. Ou como diria o falecido presidente Jânio, né? Se fosse de pedra ou de gelo, ou coisa que o valha, comê-la-ia. Então, o sorver, o beber de alguma coisa que aprimora o nosso conhecimento é extremamente salutar. Eu, antes de iniciar a temática, eu quero colocar aqui um retrato oposto para vocês. Não o oposto daquilo que nós vimos, mas para que eu possa dar sustentação dentro daquele quadro de perspectivas que nós podemos antever para o sistema penitenciário. Vou lhes falar um pouco da experiência que tive enquanto diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional e das bases que procuramos lançar. E dentre essas bases, uma delas é sumamente importante. E eu queria, então, lhes roubar mais 10 minutos. Esse é um vídeo realmente pequeno, onde nós vamos mostrar que é perfeitamente possível, que é perfeitamente factível,
que nós possamos ter a lei de execução penal entre nós efetivamente aplicada. Claro que, às vezes, com alguma deficiência, com algum problema, mas as deficiências e os problemas surgem no dia a dia e nós precisamos vencê-los. O sistema penitenciário federal, ele veio, num momento, para dar suporte aos sistemas penitenciários estaduais. Não é do conhecimento de todos, por certo, mas é bom que se diga que a responsabilidade da questão penitenciária é de cada unidade da federação, de cada estado. Ele é que tem a obrigação de prover os estabelecimentos penais necessários para a custódia, para a guarda daqueles que são privados de liberdade, quer na condição de presos provisórios, quer na condição de condenados definitivos. A União, e isso já está dito no ordenamento jurídico há muito tempo, poderia construir estabelecimentos penais para abrigar aqueles condenados que viessem a ser da Justiça Federal, porque esta, sim, seria uma responsabilidade da União. Mas, enquanto a União não constrói esses estabelecimentos penais para absorver todos os presos à disposição da Justiça Federal, a custódia desses presos ela é efetivada no âmbito das unidades da federação. E a União prover os estados de algum auxílio, desde que os estados naturalmente venham a solicitar, para a construção de estabelecimentos penais, ou para o treinamento do pessoal penitenciário, ou para equipamentos os mais diversos no âmbito dos sistemas penitenciários dos estados. Mas houve algumas leis, e que não vamos discorrer sobre elas agora minutentemente, o tempo não nos permitirá, que, de certa forma, determinou que a União viesse a construir estabelecimentos penais para abrigar aquela clientela da mais alta periculosidade, os líderes de facções criminosas, aquela criminalidade realmente organizada, aqueles que dentro dos estabelecimentos penais colocam em polvorosa não apenas os que ali convivem e os diretores ou os gestores dos sistemas estaduais, mas colocam em polvorosa toda a sociedade. Bom, então, dentro dessa perspectiva, tão logo no primeiro governo do presidente Lula assumiu o ministro Márcio Tomás Bastos, ele resolveu encarar de frente esta questão, que já estava determinada na nossa lei desde 1966, repetida em 84, em 1990, e governos e mais governos se passaram, ministros e mais ministros assumiram, e ninguém teve a coragem de vir a encarar a instalação ou a implementação de um sistema penitenciário federal. Então, esse sistema, como eu estava a dizer, concebido pelo ministro Márcio Tomás Bastos, no início de 2003, nós conseguimos acompanhar, sermos partícipes de uma página na história do direito penitenciário brasileiro que está procurando demonstrar que o lado oposto àquele que sempre se apregoa de que a questão carcerária não tem solução, dado ao fato de que a lei de execução penal seria inaplicável, seria inexequível entre nós, o sistema penitenciário federal está procurando demonstrar exatamente, repito, este lado oposto. Que os dispositivos incertos na lei de execução penal, eles são perfeitamente adequáveis, desde que existam, no âmbito das unidades da federação, a chamada vontade política, para que isso venha a se concretizar. Felizmente, nós podemos observar, ao longo, já agora, desse segundo governo, de que a continuidade do sistema, no momento em que o Brasil já tem 4 unidades prontas, 2 em efetivo funcionamento, a de Catanduvas, no estado do Paraná, e a de Campo Grande, que elas são idênticas na concepção arquitetônica e mesmo também
quanto a toda a forma da administração das unidades penais, e 2 outras unidades que já estão prontas, já em fase final de equipamentos, aguardando a realização do concurso para que os cargos possam ser providos e as unidades venham a continuar recebendo os presos que se mostrem problemáticos no âmbito das unidades da federação e que, naturalmente, o Estado requeira a transferência para o sistema penitenciário federal. E alice a esses aspectos, não apenas a continuidade desse sistema penitenciário federal, agora, sob a regência, vamos dizer assim, o Ministério da Justiça do ministro Tarso Genro, como também que o próprio presidente Lula, quando da primeira apresentação do programa que foi feito pelo ministro e por seus assessores diretos ao presidente da República, ao PRONASSE, o presidente Lula olhou ao ministro Macho e disse: esse é um programa ousado. Mas é esta ousadia, esta perseverança, que há de fazer com que, por certo, nós possamos romper com essa situação estrutural arcaica. Aliás, nem se diga uma situação estrutural, porque não há sistema que possa naturalmente funcionar da maneira como os estabelecimentos penais, o pessoal penitenciário, enfim, tudo aquilo que se possa ver em termos de ordem normativa, está a se apresentar perante a nação. O vídeo da CPI e o relatório com o qual a CPI complementou todo um trabalho, um relatório alentado de 500 e tantas páginas, ele veio, e nós procuraremos fazer, dentro da limitação temporal, uma pequena síntese, nos dizer a respeito da falta de assistência material. O Estado é obrigado, por lei, a prover a assistência aos presos nas diferentes necessidades que, naturalmente, eles venham a ter. Nós sabemos que, como regra, o preso entra com a indumentária do corpo no dia em que ele veio a transgredir a norma penal e veio a ser preso, e com ela permanece. Vai viver ali, a partir de então, ou os familiares lhe levando alguma roupa, ou algum amigo, ou alguma entidade religiosa. Quando não, ele permanece com aquela mesma roupa e aquele aspecto que quem já adentrou aos cárceres brasileiros sabe perfeitamente como é que isso se apresenta. Por quê? Porque os estados não provêm a necessidade do indivíduo vir a ter a sua indumentária e os materiais, naturalmente, necessários para a sua higiene no dia a dia. Não vamos falar em sabonete, poderíamos falar um sabão, mas nem isso existe, uma pasta de dente, uma escova de dentes, ou coisa que o valha. Quer dizer, são situações não encontráveis, no geral, nos nossos estabelecimentos penais. As acomodações, como sintetiza a CPI, é um caso de polícia. Estabelecimentos, como o vídeo retrata, com capacidade originária para 300, 400, 500 presos, detendo populações que ultrapassam a casa de 1.000, e o caso típico do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o presídio, com a capacidade originária para não mais do que 666 presos, até a cabala que explique isso, não sei o porquê desse número, 666, e algumas ampliações que foram efetivadas, chegando a um limite de 1.500. Há 2 meses atrás, quando ainda lá estive, tinha 4.500 presos, arredondando-se os números, e esse número não deve ter baixado. Outra situação extremamente crítica, que é o Aníbal Bruno, em Recife, capital de Pernambuco, terra da nossa Márcia, mas hoje o Aníbal Bruno já conseguiu decrescer um pouco a sua população, mas já tinha passado de 4.000 presos, também originariamente com uma capacidade para em torno de 500 a 600 presos, algumas ampliações efetivadas, chegou a ser considerado até um dos maiores presídios da América Latina. Hoje, a população prisional vem decrescendo. E nós temos aqueles grandes complexos, a exemplo do que existia lá em São Paulo, com a casa de detenção,
chegou a ter mais de 8.000 homens, e era um verdadeiro barril de pólvoras. Como hoje, não podemos dizer que estamos fora disso no âmbito do Rio de Janeiro, com o complexo do Bangu, que deve ter seguramente 13.500 homens ali privados de liberdade. Essas concentrações que se querem efetivar até por questões relacionadas a um comotismo, vamos dizer assim, político, poderá resultar em trágicas e seríssimas consequências. Porque na hora que explodir, não serão dezenas, não serão centenas, serão milhares de vidas, e não apenas daqueles que estão circunscritos ao ambiente carcerário, mas atingindo também a toda a população ali adjacente. A questão da higiene, basta ver o vídeo inicial, felizmente essa situação já foi extirpada no seu estado de origem, em que literalmente o homem privado de liberdade dormia nas pocilgas, dormia com os porcos, tratando-se pior do que se trata animal. Felizmente o Estado acordou para este problema, mas hoje, quando vamos observar a questão da higiene no âmbito das unidades da federação em relação aos estabelecimentos penais, o quadro é extremamente deprimente. Quem já não ouviu falar da expressão cheiro de cadeia, em que a criolina é o que mais se destaca. Por quê? Porque ela tende a abafar aquele fétido odor que é transmitido por estas unidades penais. Do vestuário, já falei, nudez absoluta. Da alimentação, fome, corrupção, a pena que não passou aqui, a chamada comida no saco. Ou seja, em sacos plásticos, a comida ali é despejada, arroz, feijão, uma carninha moída, ou coisa que o valha, dado ao preso que ele tem que comer com as mãos. Felizmente também, situação debelada no seu estado de origem, mas após a identificação que fez a CPI do sistema carcerário. A questão da assistência à saúde é um palco de dor e de doença. Nesse particular aspecto, já disse em outra oportunidade, digo hoje e reafirmo, em que pese todos os problemas que possam existir, mas o sistema penitenciário do Rio de Janeiro é o que ostenta, na questão da saúde do preso, a melhor posição. Porque ele é provido de uma rede hospitalar, ao menos, para dar o atendimento às necessidades mais imediatas que possa apresentar a massa prisional. Mas quando nós vamos observar o quadro nacional como um todo, a situação é extremamente deprimente. E com trágicas situações que irão reverter em detrimento da sociedade, que é isso que, infelizmente, os nossos governantes não querem ver. Porque o preso, quando ele sai doente do estabelecimento penal, o primeiro foco transmissor de suas doenças serão os seus amigos, o seu âmbito familiar, e dali se projetando a todo um outro universo. As doenças infecto-contagiosas, sexualmente transmissíveis, extremamente problemáticas, é que ainda não se atingiu o nível, vamos dizer assim, de se considerar uma verdadeira epidemia. Só que esses números estão crescendo de uma forma tão assustadora, basta lhes dizer que num decênio atrás, ou mais precisamente há 12 anos, o Brasil como um todo tinha em seus cárceres não mais do que 95, 98 mil presos. Hoje, 12 anos depois, o Brasil já caminha para contabilizar mais de 450 mil pessoas privadas de liberdade. Os últimos dados do Departamento Penitenciário Nacional, fechados recentemente, nos davam o número de 440 mil e alguns presos. Então, vejo em 12 anos a maneira como cresceu a massa prisional. A perdurar este mesmo quadro, a persistir este mesmo quadro, o que será que irá acontecer, se não daqui a 12, daqui a 24 ou daqui a 36 anos? Muitos dirão de uma forma tranquila, graças a Deus não será comigo, mas será com os seus filhos, será com os seus netos, será, enfim, com aqueles que o sucederão no amanhã e que irão voltar os olhos para o passado para ver este quadro de omissão, este quadro de apatia,
este quadro de inércia, este quadro de indiferença que a sociedade como um todo, de forma hipócrita, ela também quer debitar, querendo culpar os governos como se fossem eles os únicos culpados, os únicos causadores da crise prisional, quando a sociedade primeiro interessa a solução do problema e esta sociedade não traz qualquer tipo de discussão para a causa propriamente dita, a não ser quando surgem estas situações, estes eventos, no âmbito das academias, no âmbito das instituições de ensino, porque a sociedade se mostra incapaz de debater esses aspectos. Os partidos políticos se mostram incapazes de discutir a questão carcerária, não só porque não entendem, mas porque eles têm medo da massa prisional, como se a massa prisional fosse aquele doente contagioso e que, no amanhã, qualquer um de nós, qualquer um dos nossos familiares pode perfeitamente vir a adentrar algum estabelecimento penal. Assistência à saúde, dor e doença. Assistência médica, falta tudo. Assistência farmacêutica, precária. Assistência odontológica, nem se fala. Assistência psicológica, é verdadeira fábrica de loucos. Assistência jurídica, uma outra referência aqui é o Estado do Rio de Janeiro, que há muitos anos que a Defensoria Pública atua dentro do setor penitenciário. Essa atuação já conhecemos, se não me equivoco, desde o tempo em que o secretário Técio Lins e Silva acumulou as funções de defensor-geral aqui do Estado do Rio de Janeiro, 1988, quer me parecer, 20 anos atrás. A Defensoria Pública já era destacada nessa ocasião e continua a ser o destaque. Mas quando nós vamos percorrer o Brasil, nós vamos notar a falta de uma assistência jurídica. Nós vamos escutar o depoimento de uma advogada também, que lá pelas tantas, ela falou que atende a 8.000 presos. Quem é da área jurídica sabe que é perfeitamente impossível vir a se atender 8.000 presos. Quer dizer, não se atende de maneira nenhuma. Os estados descuram desse atendimento e, de repente, vem alguma mente iluminada e trazem aquelas situações que dão uma relativa calma na questão prisional, como o mutirão recentemente realizado aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas isso tem que ser uma constante, isso tem que ser projetado e irradiado a todas as unidades da federação. Só que elas não têm o número de defensores públicos necessários para esse atendimento, na medida que é uma obrigação do Estado prover assistência jurídica àquele que não tem recursos. E nós sabemos que o preso não tem recurso porque os diagnósticos efetivados da massa prisional mostram que 98% dos privados de liberdade não têm a mínima condição de sustentar aqui do lado de fora. Daí a razão de ter adentrado no campo da delinquência. Assistência educacional é a ignorância como princípio. A lei obriga a alfabetização, a lei obriga o ensino de primeiro grau. Nem isso é ministrado. Um percentual que se aproxima de 20% da massa prisional no Brasil estuda. E o resto? Absolutamente não faz nada. Porque não querem? Ou porque as unidades federadas não oferecem as condições necessárias para que esse estudo possa ser realizado? E diga-se o mesmo em relação ao problema do trabalho. É comum o jargão popular nos dizer que preso é vagabundo, que preso não trabalha. Ele não trabalha, para quem conhece a realidade prisional sabe disso. Ele não trabalha porque o Estado não lhe provê as condições necessárias para o exercício de uma atividade laborativa. Porque ninguém, em sã consciência, pretende ficar 24 horas do dia sem fazer absolutamente nada. Ele acaba realmente ficando louco, já que ele não tem assistência psicológica e nem tem assistência psiquiátrica. Se os estados viessem a dar as condições necessárias ao exercício de atividade laborativa, e com o próprio prêmio estabelecido pela Lei de Execução Penal, que é o Instituto da Remissão da Pena, sem dúvida nenhuma, nós teríamos uma situação diametralmente oposta àquela que temos hoje.
E a questão da assistência ao egresso, para não adentrar em vários outros aspectos, que é, como dito pela CPI, feras soltas à rua. Vale dizer, quando o indivíduo termina de cumprir a sua pena, quando ele obtém um livramento condicional, quando, enfim, ele sai do estabelecimento penal para a vida em liberdade, o que é que ele vai fazer? Lhes afirmo e reafirmo, ninguém sabe. O Estado, que tinha a obrigação de dar esse acompanhamento ao egresso do sistema prisional, durante pelo menos um ano, através de instituições como a figura criada pelo legislador do patronato, o Estado, e aí me refiro ao Brasil como um todo, ele se omite em relação a isso. Por quê? Porque quando nós vamos, e nós percorremos todas as unidades da federação, para verificar quantos patronatos ou quantos órgãos de assistência ao egresso existem por este Brasil, a nossa constatação foi aquela que, por informações já tínhamos, de completa indiferença com aquela pessoa. Daí o fato de que o indivíduo, no mesmo dia em que logra alcançar a liberdade, ele torna ao estabelecimento penal pela prática de um outro crime. Porque ele saiu daquele local sem dinheiro, sem documento, sem saber onde moram os seus familiares, sem ter sido comunicado à sua família ou a algum amigo, sem que o Estado, enfim, lhe viesse a propiciar o dinheiro para que ele pudesse pegar o primeiro ônibus. E ele sai daquele local disposto a quê? Disposto a tudo. Aprendeu a viver como fera enjaulada. E dali ele sai que nem um cão raivoso quando se lhe retiram as correntes, na medida em que veio a ser tratado desta forma a mais animalesca e a mais bestial. Pois bem, sinteticamente, quando assumimos o Departamento Penitenciário Nacional em outubro de 2005, ao nos inteirarmos de todas as situações conducentes a se trazer o hoje sistema penitenciário federal que se vê e que está funcionando da forma como foi estampado este vídeo, nós procuramos fazer também, junto com toda a equipe do Departamento Penitenciário Nacional, uma fórmula, uma maneira, enfim, de conscientizar as unidades da federação a essa responsabilidade. Desde o momento em que nós tínhamos a preocupação de apresentar à sociedade brasileira um sistema que pudesse ser modelo para os demais estados, um sistema em que a preocupação, conforme eu dizia para toda a equipe lá do Departamento Penitenciário, a nossa preocupação começa já com o papel higiênico, com o sabonete, com a pasta de dentes, daquele que irá ocupar uma das vagas no sistema penitenciário federal. Nós também procuramos, de uma forma gradativa, verificar em que bases, em que situações poderiam as unidades da federação se assentar para que, primeiro, ela se conscientizasse do problema que tem, conhecesse a sua realidade. Porque é comum nós vermos mudanças e mudanças de governos, secretários e secretários assumindo, sem que eles venham a se aperceber do que é a sua realidade prisional. Com que pessoal ele conta, com que estabelecimentos ele conta, com que instrumentos ele conta. E é também uma situação curiosa, secretários ficarem pasmados de dizer, mas, pelo amor de Deus, eu não consigo entrar num campo de futebol sem que me revistem. E como é que os indivíduos entram nos estabelecimentos penais e não são revistados, e lá entram drogas, lá entram armas, e lá entram celulares? Um secretário que faz uma afirmativa desta ordem é porque não sabe com que material ele está lidando, em termos de material humano, em termos de tecnologia, em termos, enfim, de conhecer a sua realidade. E foi para esse despertar, primeiro, que nós procuramos, então, assentar
o chamado plano diretor dos sistemas penitenciários estaduais. Ou seja, colocarmos um norte, colocarmos alguma diretriz em relação a cada uma delas indistintamente, para que se pudesse conhecer aquele fato e, diante da existência ou não do fato, traçar as ações e as metas necessárias a se conseguir os resultados que se esperam venham a ser positivos. O primeiro deles nós poderíamos sintetizar, a questão dos estabelecimentos penais. Fácil, um determinado estado tem 10 mil presos, vai se verificar quantos estabelecimentos penais, teoricamente 6, ou 10, ou 12, enfim, quantos presos cabem em estabelecimentos penais. Caberia um X, mas ele está comportando Y, para se chegar ao resultado que nós procuramos, então, e fizemos com que todos os estados chegassem ao chamado déficit das vagas ali existentes. Então, o Estado já sabe que ele, para suprir a sua necessidade, ele precisa construir estabelecimentos penais que venham a propiciar a massa encarcerada, 2.000, 1.000, 3.000, 5.000, 9.000 vagas. É o caso do Estado de São Paulo, que se ressente de 40.000 vagas. O Estado do Rio Grande do Sul se ressente de mais de 10.000 vagas. E aí nós vamos percorrendo este Brasil como um todo, nós vamos observar que o Brasil como um todo, para esses 460.000, disponibiliza em torno de 260, 270.000 vagas, vale dizer, dá um déficit hoje de 160, 170.000 locais. Isso não dá para reverter do dia para a noite. Isso foi um acúmulo havido ao longo e longo dos anos. Não é debitável a este ou aquele governo, mas foi um acúmulo que agora veio a tornar a situação insuportável e intolerável. Só que para resolver o problema do déficit, hoje, o Brasil necessitaria, arredondando-se os números, porque nós teríamos que ver a realidade triste das chamadas cadeias públicas, que esta sim é uma verdadeira caixa preta em algumas unidades da federação, que não se sabe nem o número dos presos que ali se encontram recolhidos, quanto mais se dimensionar as vagas respectivas. Por quê? Porque os estados não informam, propositadamente ou não, mas o fato é que não informam. Então, se nós arredondarmos este déficit brasileiro hoje para 200.000 vagas, a um custo estimado médio de R$30.000 uma vaga no estabelecimento penal, nós precisaríamos de 6 bilhões de reais, que é o quanto o Pronace vai gastar ao longo de 4 anos, mas não só na questão prisional, como em outros aspectos relacionados ao problema estrutural da segurança pública brasileira. Então, é claro que não podem ser metas ou ações perseguíveis num curto prazo. Elas haverão de ser programadas em curto, médio e longo prazo. Para debelar isso, eu preciso, então, e aí entram estudos os mais diversos, a dimensionar quantas vagas suprir este ano, quantas vagas suprir o ano que vem, quantas vagas suprir daqui a 3 ou 4 anos. Enfim, uma estratégia, um plano de trabalho que possa fazer com que o administrador se sinta tranquilizado em relação àquilo. Quando nós vamos examinar a questão relacionada a estes órgãos de assistência ao egresso, os patronatos, como eu já falei, em que cada unidade da federação pelo menos devia ter um. Aí eu olho para o Brasil e vejo 4. 2 no estado do Paraná, 1 aqui no estado do Rio de Janeiro e 1 no estado do Rio Grande do Sul. Aí eu vou às unidades da federação para ver se existe algum órgão de assistência ao egresso, se ele efetivamente está dando atendimento a esta questão, às vezes com uma terminologia diferenciada. Não, aquele órgão atende porque os liberados condicionais, eles passam por aquele departamento de reintegração social. Sim, mas passam quando? Depois que ele sai da prisão, ele vai lá. Mas ele vai lá de que forma? Ele é informado, o órgão está sabendo das condições daquele indivíduo.
Muitas vezes o sujeito não é nem da cidade onde ele cumpriu a pena. E quando ele sai, imaginemos uma situação típica de algum paulista que veio aqui, delinquiu, algum paranaense, ou algum catarinense veio aqui, delinquiu, preso, cumpre 1 ano de pena, 2 anos, 3 anos, dali a pouco ele é colocado em liberdade. Durante esse espaço de tempo, não se sabia onde é que ele andava, a sua família, ninguém procurou saber onde é que ele andava, de onde era aquela família dele, e ele ficou ali recolhido, 3 anos no estabelecimento penal. Aí o Estado chega um dia para ele, chega lá o carcereiro e diz: parabéns, companheiro, cumpriu a tua pena, vai embora, está aqui teu alvará de soltura. Aí o cara sai e diz: mas e meus documentos? Que documento, rapaz? Você não veio com documento nenhum aqui, você não veio com nada. Aí ele sai lá do presídio, sai lá do Bangu, e vai para onde? Qual é o destino? Qual é o rumo? 30 anos, 35 anos. Na primeira esquina ele lhe encontra: cavaleiro, tem um dinheirinho aí para mim tomar um café? Nós olhamos na cara dele: vai trabalhar, vagabundo. Ele ouve 1, 2, 3 vezes. Já ouviu tantas o vagabundo dentro da prisão? O que é que custa quando a noite já está caindo? Aí ele já não mais pedir e sim assaltar. Ele vem ainda que mate a pessoa, mas naquela sua ânsia de pelo menos satisfazer as suas necessidades, ele já perdeu o amor à vida. O pouco de sensibilidade que ele tinha, ele perdeu dentro daquele estabelecimento penal. E o Estado sabe disso. Isso é que é o pior. E não faz nada. Porque quando o indivíduo é egresso de um estabelecimento penal e ele é assistido, a perspectiva dele vir a reincidir é diminuta. É de 8%, 10%, 12%. E se o Estado lhe dá alguma forma de assistência, o Estado não gasta mais do que 40, 50 reais por mês. Agora, quando o Estado não assiste, ele já lança o indivíduo na vala comum, na perspectiva daqueles de mais de 80% que tornam a praticar outros piores crimes, em detrimento da sociedade, e com o gravame de que, na média nacional, o preso nos custa em torno de R$ 1.500 por mês. Enquanto ele estava preso, o Estado investia para que ele retornasse à vida posterior em condições melhoradas. Só que todos nós sabemos, não vamos tapar o sol com a peneira. Ele volta que nem fera, ele volta pior. Ele volta ligado às facções criminosas. Ele volta já orientado por estas mesmas facções, a qual ele teve que se agregar, de que ele deverá depositar o dinheirinho dele sagrado, sob pena de purgar aqui, do lado de fora, com o tribunal que é imposto por leis que não são escritas, mas que é aquela lei que vige dentro dos estabelecimentos penais e que se projetam para o lado de fora. E que o Estado veio a permitir este estado de situação, por quê? Porque ao longo dos anos, repito mais uma vez, não se culpe este ou aquele governo, isso é uma culpa que nós podemos colocar entre nós, em termos de Brasil, mais do que centenária. Só que chegou o momento, chegou o ponto de saturação. E aí, nós poderíamos continuar percorrendo a este campo, que são 22 metas, e que eu me permitiria apenas a dar a nomenclatura para que eventuais indagações pudessem ser efetivadas. Questões relacionadas aos conselhos de comunidade, questões relacionadas à ouvidoria do sistema penitenciário, à corregedoria, aos conselhos disciplinares, às comissões técnicas de classificação, aos estatutos e regimentos ou às normas estaduais aplicáveis no âmbito da execução da pena, as questões já faladas da assistência jurídica e da defensoria pública, os agentes técnicos e pessoal administrativo, estados há que pagam ao agente penitenciário R$ 600 por mês, quando é o custo para ingressar um aparelho celular. Só se aquele agente for burro de não levar todo mês pelo menos uns 3 ou 4 aparelhos celular para a massa prisional que está lá dentro. O Estado sabe disso e não quer se aperceber. E aí indaga como é que entra aparelho celular dentro do estabelecimento penal.
A questão do quadro funcional, da escola de administração penitenciária, assistência à saúde, a educação, a profissionalização, as bibliotecas, a questão do trabalho, a família do preso. Qual é o Estado que se preocupa com a família do preso? E muitos vão dizer, mas o Estado nem se preocupa com a família da vítima. Tem que se preocupar também. Mas aí são outros setores, são situações distintas. A vítima não poderá ser relegada e esquecida, e os seus familiares também não. Mas aí outros setores, outros órgãos deverão prestar esse atendimento e lutar para a prestação desse atendimento respectivo. As questões relacionadas ao aparelhamento e reaparelhamento das unidades penais, que elas não são providas dos detetores de metais. Hoje, para você entrar num avião, enfim, num aeroporto, num campo de futebol, como eu dei o exemplo, você é submetido a todas as revistas possíveis, e para entrar em estabelecimento penal, o Estado não consegue realizar isso, embora lá tendo delinquentes da mais alta periculosidade. A dimensão no que concerne a cada uma das metas do plano diretor, vocês irão tê-la agora com as chamadas penas e medidas alternativas, que também foi uma das metas percorridas pelo plano diretor, em que a doutora Márcia irá agora mostrar, na profundidade necessária, aquilo que cada unidade da federação precisa saber em relação a cada um desses tópicos. Porque isto irá constituir e dar o verdadeiro embasamento, o verdadeiro alicerce, a verdadeira estrutura, para que nós possamos, através de ações de curto, de médio e de longo prazo, antever mudança deste quadro que aí se apresenta. Na medida em que, repita-se, a persistir isto que vimos, sem dúvida nenhuma, não serão os governos que irão sofrer as trágicas e nefastas consequências. Seremos nós, componentes dos mais diferentes segmentos sociais, que, aliás, já sofremos. Por quê? Porque quando percorremos as ruas, já não mais as percorremos com aquela tranquilidade de outrora, sempre temerosos de que algo possa nos acontecer. Como se naquele que se aproxima do nosso carro, ou naquele que se aproxima de nós, a pedir alguma coisa, estivesse estampado em sua face, egresso do sistema prisional. E no mais das vezes ele é. Só que ali não está escrito isso, mas nós vemos, nós percebemos. E o que é que nós fazemos para que este quadro possa ser revertido? Este quadro de inércia, de indiferença e de apatia, ele tem que mudar. Caso contrário, não saberemos o que dizer daqui a 12 anos, se até lá estivermos aqui. Não saberemos o que os nossos pósteros virão quando estudarem a situação de hoje, assim como procuramos estudar as situações de outrora, verificar o que é que foi feito. E chegamos àquele ponto de saturação. Urge que algo se faça, sob pena de purgarmos com essas trágicas e nefastas consequências que irão trazer-nos todos aqueles que hoje estão privados de liberdade, mas que, nas palavras do Alvino, grande psicólogo de São Paulo, hoje eles estão contidos, mas amanhã eles estarão contigo. Muito obrigado. Eu queria fazer, então, uma pequena digressão, uma pequena consideração inicial. Primeiro, parabenizar e agradecer a universidade, através do Departamento de Sociologia, na pessoa da professora Edna, pela iniciativa. Dizer que fazer um seminário tendo como debate a questão dos direitos humanos e inserir a temática do sistema penitenciário já demonstra, portanto, uma visão estratégica do ponto de vista do que pretende essa academia na formação dos seus alunos e considerando, de modo específico, algumas considerações
biográficas que o Dr. Maurício fez em relação à minha pessoa, eu gostaria de dizer que é interessante saber que o público que está aqui nos escutando é eclético, de formações ou de informação de ciências diversas, humanas e sociais, e o que envolve tanto a psicologia, o serviço social, o direito, a pedagogia. Até porque a gente já entende, a essa altura, de que falar de alternativas à prisão ou de falar de direitos humanos no sistema prisional requer, indiscutivelmente, um discurso interdisciplinar que não vai poder ser o direito que vai responder problemas que são de outra natureza, diversa do campo jurídico. E, de fato, inicialmente, a minha formação foi na psicologia, e lá eu tive a oportunidade de, portanto, me deparar com o sujeito individual, ou seja, a busca da compreensão do comportamento humano na questão da subjetividade, no modo como é conformado a subjetividade e as representações intrasubjetivas do indivíduo. Depois, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em sociologia, e, nesse mestrado, o objeto que eu me deparava no estudo era o sujeito coletivo. Portanto, as representações sociais, os grupos sociais, as classes sociais, identidade social, enfim, o conjunto da construção que gera um determinado segmento social. Daí, ao me envolver com o direito, há quase 13 anos, me chamou, primeiramente, muita atenção o fato de que, diferentemente da criminologia, que se preocupa com o sujeito do crime, o direito, especificamente o direito penal, ele tem como objeto o crime, não há o sujeito. Portanto, quem não lida com a temática do direito, ou seja, quem não estuda a área do direito, deve, portanto, já compreender que tudo o que é processado juridicamente e que leva a uma execução penal, seja prisional ou alternativa à prisão, é resultado de uma reflexão sobre um fato que é considerado um ilícito. Esse ilícito é chamado de crime, e esse crime leva a uma pena, e esta pena leva a uma condenação. E esta condenação faz com que a pessoa portadora deste crime tenha, portanto, que retribuir e reparar o dano que ela causou a algum bem jurídico, a alguém ou a algo, em relação a alguma pessoa ou a algum patrimônio. E, portanto, eu estou dizendo que, para o olhar de quem sai das ciências humanas e sociais, para entrar para o olhar das ciências jurídicas, uma questão fundamental é compreender que, efetivamente, não há só uma diferença de discurso, é de foco do objeto da análise. O mundo social, o mundo psicossocial, pedagógico, vai observar os fatos sociais per si, como eles são, a vida como ela é. O mundo jurídico e todo o sistema de justiça vai processar aquilo enquanto fato jurídico. Portanto, o fato jurídico é todo o fato social que incide numa regra jurídica e que gera, portanto, um outro tipo de fato que não é mais só do mundo social. Portanto, passa a ser do mundo jurídico. E, no caso específico, nós estamos falando de fatos sociais que são considerados crimes, que incidem em regras jurídicas do direito penal. Então, essa compreensão inicial, me perdoe os estudantes de direito, é fundamental para poder a gente dialogar com as outras pessoas que não são da área do direito. Ok? A minha segunda preocupação, para também situá-los inicialmente, é de que,
para entrar na temática do sistema penitenciário, eu também preciso introduzir para os senhores que o Dr. Maurício demonstrou que, inicialmente, foi apresentado um vídeo que fala sobre a realidade dos sistemas penitenciários estaduais. Ele deixou destacado de que os sistemas penitenciários é de responsabilidade do Estado, ou seja, das unidades federadas, e depois foi apresentado aqui um vídeo dos sistemas penitenciários federais, ou seja, de uma outra natureza de criminalidade, que é mais complexa, que exige, portanto, um controle penal mais rígido. Portanto, ele estava falando de prisões de segurança máxima. Ok? Então, para fazer essa distinção, portanto, eu vou fazer uma classificação que ela é, eu diria assim, apenas um recurso didático para facilitar o que eu vou falar na sequência. O sistema penal, então, brasileiro, a gente pode dizer que ele está fragmentado em 3 níveis. Para os crimes de 0 a 4 anos, que são os crimes que o Dr. Maurício acabou de referir, de baixo e médio potencial ofensivo. São crimes que o mundo jurídico atribui na dosimetria da pena, que são crimes que não são considerados de alta complexidade ou alta periculosidade do ponto de vista do bem jurídico lesado. Ou seja, o que tem aquele fato jurídico, aquele crime, ele não é considerado de alto potencial ofensivo. Não houve uma situação de violência e grave ameaça suficiente. Isso, portanto, não está presente. São considerados crimes leves, crimes de bagatela, crimes de baixo ou médio potencial ofensivo. Esses rol de crimes estão, todos eles, colocados como crimes que só poderão receber condenação de até 4 anos. Por pior que seja a punição que seja imposta a essa pessoa que cometeu estes tipos de crimes, como eles estão no rol de 0 a 4, são considerados crimes de baixo e médio potencial ofensivo e se referem ao que a gente chama de sistema penal alternativo à prisão. São todas as situações em que estão presentes, seja as medidas despenalizadoras dos juizados especiais criminais ou as substituições penais dos crimes que tenham sido executados sem violência nem grave ameaça, principalmente. Isso é a primeira classificação. A segunda são os crimes de 4, portanto, a 30 anos. Para quem não é do mundo do direito, é interessante saber que no Brasil não existe condenação superior a 30 anos. A pena máxima do Brasil, combinada, 30 anos. A pessoa pode até ter várias condenações de 30 anos por crimes diferentes. Portanto, 30 anos de tal coisa, 20 anos de tal, enfim, mas ele só tem a condenação por crime até 30 anos. Tanto é que... e a outra situação, e essas pessoas que ficam nesses crimes no rol de 4 a 30 anos estão nos estabelecimentos penais que foram mostrados aqui. Cometeram crimes de alto potencial ofensivo, considerados, em princípio, de alto potencial ofensivo. Mas, se alguém estava bem atento ao vídeo em algum momento, deve ter escutado quando o deputado Fraga fala o seguinte: quantos de vocês já foram condenados aqui? Ou não foram condenados aqui? Aí há um monte de pessoas que dizem e gritam, eu. Nós temos, na população carcerária brasileira, 440 mil presos aproximadamente, dos quais, pasmem, quase 50% não são condenados. São presos provisórios, por prisões processuais. Aí é um detalhe dentro do mundo jurídico
que é desnecessário da gente ficar colocando, que são as medidas cautelares e as prisões temporárias em flagrantes, as prisões preventivas, ou seja, as prisões processuais. O que chama a atenção no sistema penal brasileiro é que, nas prisões processuais, no caso brasileiro, a lei permite que pessoas que são passíveis de substituição penal, ou seja, que cometeram crimes de 2 a 4 anos, essas pessoas poderão ficar presas preventivamente, mesmo que, ao final, elas recebam, escutem, penas alternativas à prisão, quando condenadas. Ou seja, nós temos hoje um volume de pessoas presas, do ponto de vista processual penal, considerado necessária, mas que, ao final, quando o direito penal decreta no julgamento o direito, ele afirma que essa pessoa recebe substituição penal. Portanto, há um contrassenso em relação ao que efetivamente o sistema punitivo brasileiro, neste específico caso que eu estou colocando, coloca. Mas isso gera, portanto, uma compreensão em relação à superlotação e de que os senhores também percebam que tem pessoas que ali estão, que não precisariam necessariamente estar presas se elas tivessem acesso à justiça, se elas tivessem o direito de defesa assegurado e, portanto, garantido o princípio da presunção de inocência no seu processo. Bom, existe, portanto, com essa consideração, que os senhores há de observar, portanto, que nas prisões processuais tem um rol de pessoas presas que não cometeram crimes de alto potencial ofensivo, por decorrência. E não estou falando de um caso, de 2 casos, de 3 casos. A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em recente pesquisa, demonstrou que, em dezembro de 2007, existiam no Brasil 54 mil pessoas condenadas com crimes de até 4 anos e provisoriamente presas aproximadamente 80 mil pessoas. Estou falando de situações de furto simples, de estelionato, de receptação, a apropriação indébita, basicamente, situações da Lei Maria da Penha, porte de arma ilegal, basicamente. E, para quem não atua com a matéria, o que é interessante pensar é que a gente já está descobrindo, a essa altura, um problema importante, já que a gente está falando de diagnóstico, vocês viram a realidade, o doutor Maurício demonstrou que apontamentos ele faria em relação à questão do foco no plano diretor, do que está previsto legalmente e das iniciativas que o governo federal já fez em relação a gerar uma nova racionalidade a esse sistema penal, a forma como ele está sendo processado, né? E a minha tentativa aqui é demonstrar a vocês que o direito penal, o direito processual brasileiro não está conversando devidamente, muito menos quando a gente vai pensar o direito penal cidadão, já que a gente está num fórum de direitos humanos, com o que se pretende de uma segurança pública cidadã. E aí, portanto, fica ainda mais complexa a discussão se a gente for adentrar nesse aspecto. A terceira classificação que eu faria, para, enfim, tratar de modo direto de relacionar o sistema penitenciário com as alternativas à prisão, é em relação ao sistema penitenciário federal, que são os crimes que todas as pessoas estão condenadas por crimes onde ela necessita de uma contenção muito mais severa do Estado. Ou seja, são situações de alta criminalidade organizada que envolve redes criminosas e, portanto, pode colocar em soberania por haver uma série de ilícitos que não só já compõem essa questão da organização criminosa, do crime organizado, como crimes transnacionais e crimes que põem em risco a soberania do país. Portanto, a gente está falando de uma criminalidade que envolve, em muitos casos, criminosos contumazes,
que, portanto, têm a prática do crime como atividade típica na sua vida, e estamos falando de pessoas que não só representam risco real à sociedade e à brasileira, mas também estamos falando de que são pessoas que muitas vezes se encontram em regime disciplinar diferenciado, o RDD. Portanto, que exige uma contenção máxima. Portanto, estão em prisão de segurança máxima, mesmo que também tenham 30 anos de condenação, e que é a possibilidade que a gente tem. Então, portanto, de forma sintética, dizendo, temos os crimes de 0 a 4 anos, que são os crimes que dão direito a penas e medidas alternativas à prisão. Temos os crimes de 4 a 30 anos, que são tratados nos estabelecimentos penais para crime superior, crimes considerados de alto potencial ofensivo, e temos também o penitenciário federal, que cuida dos crimes também de alto potencial ofensivo, mas que precisa de uma contenção máxima do Estado, por conta do tipo de criminalidade, de ilícito, de fato que essa pessoa realiza, ou seja, do que é a natureza daquele crime. Então, compreendido isso, é importante dizer que o que o governo federal, e aí doutor Maurício Kine não podia deixar de registrar, tem dado uma contribuição importante nos últimos anos, em relação a gerar um equilíbrio no sistema de administração da justiça criminal brasileira. Portanto, da mesma forma, com o mesmo rigor que se criou um sistema penitenciário federal para gerar ou distensionar os sistemas penitenciários estaduais das situações de alta criminalidade organizada, também o Ministério da Justiça investiu em um programa de fomento às alternativas à prisão, do qual eu tenho estado na condução dessa política nacionalmente, né, nos últimos 2 anos. E os senhores podem não ter notícias, mas o quadro aí revela, para quem não conhece, de que nós temos hoje no Brasil uma quantidade de pessoas cumprindo penas em medida alternativa maior do que o número de penas em prisão. E que parece até que eu estou trazendo um assunto novo, que ninguém nunca ouviu falar, porque a mídia, porque o espetáculo do horror só faz divulgar a situação da relação entre segurança pública e a crise da prisão no Brasil. E parece até que a única forma do Estado brasileiro tem que responder penalmente, ou seja, a única reprimenda que o Estado oferece de punição ao cidadão que infringe a lei é com prisão. E parece que a única política de comunicação possível e a única forma de ideologizar as mentes das pessoas e formar opiniões é de que a única forma que se tem de punir é prendendo. E o diagnóstico mostra que não é exatamente assim que está acontecendo na realidade brasileira. Nós tínhamos, em final de junho de 2008, 498 mil pessoas, aproximadamente, cumprindo penas e medidas alternativas, e 440 mil cumprindo penas de prisão. E digo, as 498 mil estavam efetivamente com seu direito já concluído. E as que estão presas, aproximadamente 50%, o Maurício me corrija, estão provisoriamente presas. Ou seja, com uma prisão processual, sem uma condenação efetiva. Portanto, se eu for retirar, eu tenho aproximadamente uns 250 mil, vamos dizer assim, presos, condenados, e tenho 498 mil pessoas cumprindo penas alternativas. Ok? Mas aí, os criminalistas que estão aqui me ouvindo vão dizer, grande notícia, doutora Márcia. Estás aplaudindo e com tanto entusiasmo, falando das tuas penas alternativas. Eu vou dizer que não é com nenhuma a grande alegria que eu digo que nós temos, na verdade, no Brasil, quase 1 milhão de pessoas condenadas, processadas. Independentemente de estar no sistema de prisão ou de estar no sistema alternativo à prisão.
que é o sistema, rigorosamente, de restrição de direitos. Para quem não é da área do direito, as pessoas que estão naquela faixa de 0 a 4 anos, de crimes de baixo e médio potencial ofensivo, são pessoas que cometeram crimes cuja pena, conhecida como pena medida alternativa, na verdade, do ponto de vista técnico, são pessoas que receberam penas restritivas de direito. Enquanto quem vai para a cadeia ou a prisão, recebe pena privativa de liberdade, quem vai para esse outro sistema recebe pena restritiva de direito. Ou seja, numa situação eu privo tua liberdade, porque você representa risco real à sociedade e, portanto, você não pode estar solto. Na outra, você pode continuar solto. Agora eu vou restringir um pouco os seus direitos porque você abusou na dose. Ok? Quer dizer, ou seja, no caso das penas e medidas alternativas, a restrição de direito é uma resposta penal efetiva que o Estado dá, proporcional ao ilícito, proporcional ao fato que a pessoa cometeu. Para mim, que já foi revelada que sou pernambucana, como boa nordestina, existia uma expressão lá no Nordeste muito curiosa, que chama o ladrão de galinha. Você não pode dizer que um ladrão de galinha tem a mesma grau de periculosidade que um estrupador. Não é verdade? Um ladrão de galinha não pode, portanto, ter a mesma reprimenda na hora de ser punido que um estrupador. Concordam? Portanto, o Estado tem que ter formas diferentes de responder penalmente a um ato infracional, a um ilícito, a algo que foi cometido, que efetivamente é um erro, grave ou não grave, mas que, portanto, deve ser castigado. Mas o castigo não pode ser o mesmo, prisão. E, como estamos num debate sobre a questão dos direitos humanos, é importante eu dizer aos senhores o seguinte: o direito humano mais fundamental que qualquer ser humano tem é a vida. É o direito à vida. E, com certeza, todas as lutas de desenvolvimento da história, da civilização, têm um outro bem fundamental que todo ser humano tem, que é a liberdade. É um direito fundamental de todo ser humano. Portanto, o sistema prisional, ele já carrega por si só um paradoxo importante para os direitos humanos, porque ele retira um bem fundamental do indivíduo. Mas é bom que a gente lembre, só retirou este, que já por si só vai dar um trabalho enorme para os direitos humanos daquela pessoa serem preservados. Porque aquele direito humano, além da vida, a liberdade, é o direito mais fundamental que qualquer pessoa pode exercer. Portanto, se além de ele ter perdido a liberdade, ele perdeu o direito à saúde, à educação, à dignidade, enfim, a acesso a bens fundamentais de existência, é claro que ele perdeu, portanto, a condição de ser humano. E este não é o propósito, e o doutor Maurício foi muito claro, enfático, em várias fases da sua fala, que pretende a pena privativa de liberdade, a pena de prisão. A finalidade da pena, seja ela numa restrição de direito, seja ela numa privação de liberdade, é fundamentalmente desenvolver duas características: o papel retributivo, que é retributiva de reparar o dano causado a algo ou a alguém, e, portanto, tem um aspecto com o olho que é no passado, ou seja, no que a pessoa fez. Tem um outro aspecto da pena, como finalidade, que é o aspecto da reabilitação, que é garantir a reintegração social para o direito, da forma como está colocado, a ressocialização. Então, para que a reabilitação do indivíduo aconteça, por si só, ter retirado a liberdade já é um sobreesforço muito grande dos técnicos que vão atuar com ele dentro do sistema prisional, para que ele se sinta com a sua capacidade humana resguardada.
Que dirá quando você retira todos os outros bens fundamentais que ele teria direito, mesmo estando preso? Bom, o que o quadro apresenta é importante para os senhores não esquecerem, se é que é do interesse o tema, uma questão. Primeiro, criminólogos aqui presentes, eu não estou aqui feliz porque as penas alternativas passaram as penas de prisão no Brasil. Porque todos os criminólogos diriam que a gente apenas está aumentando o controle penal do Estado brasileiro. Tinha metade num canto, metade no outro canto. Mas, meus senhores, e aí eu vou repetir Foucault, que num seminário recentemente revelado por um amigo que mora no Canadá, que teve o prazer de viver alguns instantes com o mestre Foucault, logo depois que ele falou disso tão bem em Vigiar e Punir, que disse assim: mas Foucault, e aí? E o que é que a gente vai fazer se aumentar o controle penal do Estado? Ele disse: se é para aumentar, que muitas vezes, mas de outra forma que não a prisão. Então, nessa perspectiva, eu diria que eu não me vejo em conflito com os criminólogos, no sentido de dizer que, se é para aumentar o controle penal, que aumente pela via das alternativas à prisão. E também eu não estaria em conflito com os militantes dos direitos humanos aqui presentes, quando eu estou dizendo a vocês que não há como não partir do princípio de que qualquer situação dentro do cárcere, por mais saneado que ele esteja, como o segundo vídeo apresentou, que não esteja ali um grave paradoxo, um grave problema dos direitos humanos, porque você está diante de um indivíduo cerceado da sua liberdade, que é um direito extraordinariamente importante para qualquer ser humano. Portanto, eu parto do pressuposto de que tanto o controle penal ampliado quanto este princípio do direito humano fundamental também é atingido dentro do cárcere, são pressupostos para quem vai trabalhar com a questão penitenciária. Portanto, não são problemas, necessariamente. Eu tenho, portanto, aqui encontrar métodos, técnicas e formas de fazer com que cada vez mais as alternativas seja a prisão e cada vez menos a gente precise, portanto, aumentar o controle penal via privação da liberdade. A segunda questão que eu coloco para os senhores é de que o direito apresenta um problema importante hoje para os operadores que atuam tanto dentro do direito quanto fora do direito. Porque, indiscutivelmente, o tema da segurança pública, o tema da justiça e o tema dos direitos humanos, que muitas vezes traduzido como cidadania, ele está completamente interligado. A questão que me chama muito a atenção cada vez mais no desenvolvimento desse trabalho é de que os operadores do direito hegemonicamente dominam os três sistemas. Hegemonicamente, são os profissionais que estão, seja como trabalhador na ponta, seja como gestor, em todas as posições, seja nos movimentos sociais, seja em instituições estatais, governamentais, como servidor público ou como militantes no processo. Portanto, o direito ele tem hoje, de fato, como me parece que tinha na época do Brasil em desenvolvimento, o Brasil desenvolvimentista, os economistas. Hoje nós temos os profissionais do direito ocupando todas as posições. Afinal de contas, estamos há 20 anos da Constituição Cidadã e estamos no Estado de Direito Democrático. Portanto, não é por acaso também que há essa hegemonia dessa ciência sobre outras ciências. A questão é, quando a gente está tratando de alternativas ao sistema prisional ou apontando a crise que o sistema de prisão Brasil está vivendo no momento,
É importante lembrar uma coisa que um cantor maranhense, que vocês devem conhecer, das baladas, chamado Zé Cabaleiro, diz, num certo momento, numa certa música, tire o seu piso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu diria, não tem como os trabalhadores sociais, da psicologia, do serviço social, da pedagogia, desenvolverem sua tecnologia se os operadores de direitos tiverem que o tempo todo autorizar ou não autorizar se esses profissionais podem ou não podem entrar na cena social. Porque a execução penal e o direito penitenciário ocorre fora do ambiente jurídico, embora sob controle e fiscalização, ainda, porque está sob a tutela do Estado, do direito penal e da execução penal. Portanto, o juiz e o promotor, por excelência, são fiscais da execução penal, como está previsto na lei de execução penal. Os defensores têm que garantir que efetivamente sejam observados os direitos do preso e todas as situações de incidentes de execução. No entanto, o que eu estou chamando a atenção aqui é de que, se essa interdisciplinaridade não puder ser construída, não há que se falar de um sistema penitenciário e de penas alternativas que permeie a questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, se essa comunicação entre esses três eixos, segurança pública, sistema de justiça e sistema penitenciário, não observar esse campo interdisciplinar de conhecimentos e saberes que tem que ser produzidos e articulados nos procedimentos e nas metodologias das atividades de todos os profissionais que estão envolvidos, sejam os trabalhadores da segurança, sejam os trabalhadores da justiça, sejam os trabalhadores sociais. Então, o trabalho de penas e medidas alternativas, no que me traz de ânimo e de crença de que efetivamente se apresenta como uma possibilidade, com certeza, que lesa de forma bem menos grave os direitos fundamentais do indivíduo do que a privação de liberdade, é importante dizer que o ser humano ele precisa receber a reprimenda proporcional ao ato infracional que ele cometeu. Eu não estou dizendo que eu não defendo a pena de prisão. Eu estou dizendo que a pena de prisão é necessária para aquele tipo penal ou aquele tipo de criminalidade que representa risco real à sociedade e que deve ser segregado do convívio social. Diferentemente da grande maioria das pessoas que estão presas nesse país. Porque neste país, na América Latina, o que nós estamos assistindo é a criminalização da pobreza. Há uma seletividade muito grande da forma como o sistema de segurança e o sistema de justiça está operando, na hora que ele seleciona quem ele prende e o outro quem mantém preso. Este é um ponto que eu gostaria de deixar de reflexão para os senhores e dizer que o trabalho de penas e alternativas que o Ministério da Justiça vem desenvolvendo tem, portanto, com a evidência do diagnóstico, mostrado que, em perspectiva, as penas alternativas se apresentam, sim, como uma possibilidade concreta, na medida em que nós já temos hoje 18 varas especializadas de penas alternativas no Brasil, mais de 200 núcleos e centrais de apoio a penas alternativas. A doutora Ana, que foi aqui citada, aqui de Niterói, a gente já teve a oportunidade de conhecer em outras situações, e que oferece o apoio técnico operacional necessário ao sistema
de justiça para garantir, por um lado, o fiel cumprimento da determinação legal e, por outro lado, a reabilitação daquelas pessoas através de formação de redes sociais de apoio, onde as pessoas podem vir, através do sistema de penas alternativas, a cumprir as restrições de direito em algumas modalidades. As modalidades mais convencionais, mais comuns, são a prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária, também a limitação de final de semana. Embora a gente tenha observado que a dificuldade da inserção desses trabalhadores sociais, no caso das penas e medidas alternativas, se agrava principalmente porque nós temos um problema de gestão no sentido da forma como a administração do sistema penitenciário como um todo, e aí entendam, e sempre lembrem disso, sistema penitenciário não só envolve sistema prisional. São dois tipos de sistema de penas que nós temos. Penitenciário, o nome penitenciário está ligado à penitência, à pena. Nós temos as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito. E que esse gráfico os senhores memorizem. Portanto, quando a gente está falando de sistema penitenciário, a gente está falando das duas possibilidades. E que os trabalhadores sociais, se eles têm dificuldade de trabalhar no sistema de prisão, ele ainda maior tem dificuldade de trabalhar no sistema alternativo à prisão, considerando que a forma como a justiça, a administração da justiça criminal, a administração dos penitenciários estão convencionalmente tratando a questão penitenciária no Brasil, o foco é só a prisão e portanto, tanto os recursos, os orçamentos estão muito mais focados na questão da situação prisional do que das situações alternativas à prisão. E, com certeza, o acompanhamento de pessoas em situações alternativas à prisão oferece uma complexidade maior, metodológica, mais sofisticada, do que de quem está dentro do cárcere. Porque dentro do cárcere você está em situações intramuro. E, na questão das restrições de direito, você está lidando com pessoas que estão em seu seio, em sua comunidade. E, portanto, essas equipes elas têm que ter um papel muito mais interativo na interlocução com esse cumpridor das alternativas penais, com essas redes sociais que são montadas, que acontecem em aberto. Ou seja, você estaria, como me disse recentemente um presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutora Márcia, a senhora está falando, então, que essas redes sociais são penitenciárias a céu aberto? Eu posso imaginar isso abstratamente como uma figura de metáfora, perfeitamente, desembargador. Então, você não tem uma territorialidade definida, que é diferente de eu vou ao presídio tal, penitenciária tal, acompanhar tais e tais e tais situações. Você tem uma quantidade de cumpridores espalhados com este volume, que ultrapassa o número de presos, mas que eles são pessoas, como qualquer um de nós, que estamos no convívio social natural, sem estar privado da liberdade. E aí, a forma como esse cumprimento se dá exige uma sofisticação técnica maior e já vem, portanto, não é? O vídeo também apresentava no momento, eu estou concluindo, reduzir todo o problema da questão do sistema prisional à questão econômica, quando dizia assim, que uma vaga custa R$ 1.600 por mês, e uma vaga de uma criança na escola é muito menos, etc. Eu vou dizer que uma pessoa cumprindo alternativa por mês custa menos de R$ 50. Portanto, eu posso até reduzir meu discurso em relação à questão da crise do sistema de prisão a uma questão econômica. Porque uma vaga no sistema, para construir um presídio com 400 vagas, você gasta 15 milhões aproximadamente. E eu tirar 400 pessoas da prisão, eu posso tirar isso em um mês, não posso, com auxílio do acesso à justiça das defensorias públicas, não é, doutor Eduardo? E que isso tem custo, o custo disso, para quem vai para o outro sistema, é aproximadamente entre 5% a 10%, na muito pior das hipóteses,
do que seria um custo de uma pessoa presa. Mas eu não vou discutir e nem vou reduzir a uma questão econômica. Eu vou tratar, como disse bem o doutor Maurício no início da sua fala, a questão da administração do sistema penitenciário nacional, do sistema penitenciário dos estados, é uma questão política. Ou se investe no cidadão brasileiro, dando a ele os direitos fundamentais que ele tem, desde o princípio, garantindo os seus direitos civis e sociais, e, portanto, inclusão social. Ou então, o custo social da prisão, ele é muito maior, infinitamente maior, do que o seu custo econômico. Muito obrigada.